bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre o quadro de pessoal 2021 que saiu publicado no jornal Minas Gerais, a resolução de número 4486 de 22 de janeiro de 2021. Vale a pena a gente acompanhar esse vídeo até o final. Resolução de quadro de pessoal define, gente, por exemplo, o quantitativo de ASB, de ATB, regência de aulas, quadro de horários. Olha, pessoal, nós vamos falar sobre extensão de aula, ampliação de carga horária, adicional de exigência curricular, adicional de extensão de jornada. A gente tem muita informação para passar para vocês. A questão do diretor, do vice-diretor, o especialista, atribuições. Nós vamos fazer aqui, na verdade, uma verdadeira análise da resolução 4486 de 22 de janeiro de 2021. Essa resolução de quadro de pessoal, ela é guardada todo ano e ela é muito importante porque através dela que nós fazemos o processo de convocação e contratação de ASB e ATB na rede estadual de ensino. Claro que antes vou pedir para que você faça a sua inscrição no canal de educação, deixe um like e compartilhe o vídeo para todo mundo. Na tela para você! Nós temos aqui a resolução de número 4486 de 22 de janeiro de 2021. Estabelece normas para a organização do quadro de pessoal das escolas estaduais na rede estadual de ensino da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Essa resolução, gente, importantíssima, e ela vai estabelecer competências e atribuições solidárias para diretor da Superintendência Regional de Ensino, as chamadas SRS, o analista educacional, o inspetor de escola, o diretor ou coordenador de escola estadual e também o professor. Mas para a gente começar aqui a nossa análise, vamos falar então dessa atribuição solidária em relação ao diretor da SRE, o analista educacional e o diretor coordenador de escola estadual. Lembrando que o coordenador de escola é para aquelas escolas que possuem matrículas que não ultrapassam a 100 número de aluno, tá, gente? Número de matrículas. E aí ela não tem um diretor de escola, ela tem um coordenador de escola. Isso, inclusive, está nessa resolução. Mas as atribuições solidárias são cumprir e fazer cumprir as disposições desta resolução, os anexos. Nós temos anexos, inclusive o anexo que trata sobre a carga horária. Você, professor, vai cumprir módulo, por exemplo, trabalha com 16 horas aulas, aquelas de módulo 1. A módulo 1 é aquela efetivamente ministrada em sala de aula. E aí você sabe que um texto de 24, nós temos aí 8 horas, essas 8 horas divididas 4 dessas horas em local definido pelo professor e 4 horas definido pela direção da escola. Lembrando que 2 dessas horas semanais para um cargo de 24, pessoal, é definida aí para reuniões coletivas, reuniões que acontecem semanalmente na escola. Nós vamos tratar sobre isso também. E nós temos aqui, no caso do inspetor escolar, uma atribuição fundamental definida nessa resolução, que é de conferir a autenticidade e a exatidão da documentação da escola, referendando-a antes de seu encaminhamento à SRE. Claro que quem confere a autenticidade e a exatidão dessa documentação não é só o inspetor de escola, não. O diretor também tem um papel, o coordenador de escola, fundamental nesse processo, porque antes de chegar nas mãos do inspetor de escola, tem que ser, à luz da legislação, visto toda essa documentação, para que, no caso de dúvida, possa ter recorrer ao professor, ao candidato a ASB, ATB, no caso de contratação, convocação, professor, especialista ou inspetor escola designado, para cobrar um segundo documento. Olha, tira esse documento de novo aqui porque não ficou legal, estou com dificuldade de entender aqui, tá, pessoal? É muito importante que quando você participar do processo de convocação e contratação, que não haja rasuras no seu documento e que eles sejam legíveis, porque qualquer situação que coloque em dúvida a questão da documentação, tanto o inspetor de escola tem o dever de pedir uma nova documentação, quanto o diretor de instituição. Mas, a princípio, quem faz essa conferência
em relação à autenticidade, à exatidão da documentação, a habilitação, documento histórico, o seu diploma, por exemplo, o que está no verso, os carimbos das universidades, se ela é reautorizada pelo MEC ou não, isso tudo é competência do inspetor de escola, dentre outras, né, que é a função primordial na educação. E nós temos o diretor ou coordenador de escola estadual com a seguinte atribuição: organizar o quadro de pessoal da instituição de ensino em seus anexos e em instruções complementares. Que é uma atribuição importante do diretor de escola é verificar o quantitativo, de acordo com o anexo dessa resolução, de ASBs ou ATBs. De acordo com o número de matrículas, de acordo com o número de turmas da escola, ele vai colocar lá exatamente quantos servidores ele precisa para ser gerado um edital para que a secretaria possa autorizar logo depois que o inspetor, obviamente, faz a análise, dá o ok, confere e aí encaminha para a Secretaria de Estado de Educação deferir a contratação ou a convocação. Mas quem cuida, a princípio, de toda essa logística no que diz respeito ao departamento pessoal da escola é o diretor ou coordenador de escola. E também nós não podemos deixar de fora uma figura importantíssima que é o corpo docente, o especialista e a diretoria. Veja, nós estamos falando de três instituições. De um lado, o diretor da escola, o especialista, que inclusive substitui o diretor naquelas ausências que nós tivemos, o diretor que não pode ultrapassar 60 dias, porque senão o diretor perde o cargo. Atenção, hein? Nós vamos falar sobre isso também. Mas o especialista, eventualmente, dentro do seu horário regular de trabalho, que não extrapole o horário de trabalho do especialista, ele pode e deve substituir o diretor nas suas ausências. Nós temos o vice-diretor também, mas aqui no caso, especificamente referindo-nos ao especialista, essa função importante. E ao professor também. Vamos ler para vocês o que está constando aqui no documento. A educação básica. Antes eu quero fazer uma definição do que seja a educação básica. Então a educação básica, a partir da LDB, a Lei 93/94/96, ela passou a ser estruturadas por etapas e modalidades de ensino, englobando a educação infantil, o ensino fundamental, que é obrigatório, de 9 anos, e o ensino médio. E aí, nós temos uma informação importante para o diretor, para o especialista, que são as orientações complementares. Olha, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo um documento, que é um documento que serve como um catalisador, um documento importante para que você possa fazer os critérios complementares do jeito que está no documento aqui, ó, em relação à atribuição de turmas, aulas, funções, turnos aos servidores efetivos estabilizados, conforme orientações complementares estabelecidas pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica e aprovadas pelo colegiado escolar, que é outro órgão importantíssimo. O colegiado, ele é parte integrante nesse processo, na medida em que, no que diz respeito aos critérios complementares para atribuição de turma, aula e função, porque muitas vezes o professor fala assim: eu sou mais antigo da casa, portanto eu vou escolher as minhas turmas. Bom, não é bem assim não, viu? Se você verificar essa resolução, você vai perceber que tem outras questões mais importantes e, claro, é um dos pontos que tem que ser observados, mas não é o primordial, tá, pessoal? Fica atento nisso aí. Então, esses critérios complementares, eles têm que ser um documento discutido pela direção, pelo especialista, pelos professores, no que diz respeito à atribuição de aulas, turmas, funções, turnos. E vamos seguir com o vídeo aqui porque tem muita coisa. Bom, aí nós entramos na figura do ajustamento funcional e de cara temos um exercício que o diretor tem que fazer. É importante que o diretor chame o professor, o ASB, o ATB, seja ele efetivo, porque para estar em ajustamento funcional tem que estar em efetivo exercício, tá, pessoal? Fica atento a isso aí, porque às vezes está de licença médica. Pode ser que o servidor esteja em ajustamento funcional e esteja de licença médica, não há problema nenhum. O ajustamento é simplesmente uma prerrogativa que permite ao servidor mudar a sua função, a sua atribuição dentro da instituição de ensino. Por exemplo, ele foi nomeado para ser
ser professor, mas ele está em ajustamento funcional porque sofreu algum dano físico, psicológico, ou está fazendo tratamento em alguma condição, e aí ele é afastado da regência, então ele fica em ajustamento funcional. Você ajusta a função dele na instituição de ensino. Então tem um exercício importante aí do diretor, que é colocar esse servidor que não pode ministrar aula, ou também que não pode ficar ali na secretaria por causa de alguma situação específica, né? Cada caso é um caso, tem que ser analisado, isso tudo tem que estar em laudo, constando nos relatórios, e aí o diretor, com as mãos nesses documentos, vai chamar o servidor, vai conversar e vai falar, olha, você vai ficar lá na secretaria, olha, você vai ficar dando apoio na biblioteca, você vai dar um apoio para mim. Agora, o que não pode é o professor em ajustamento funcional e para a sala de aula, tá, gente? Permanentemente, não pode. Ele pode até colaborar, mas muitas vezes o servidor professor que está em ajustamento funcional, ele foi afastado da regência. Então o diretor não pode pegar esse servidor e colocar ele na sala de aula, nem que seja para substituir temporariamente algum servidor, não pode, tá? Fica atento nisso aí. Então é muito importante você verificar e estar sempre comunicando com o DAG, mandando relatórios, Secretaria de Educação sobre a situação. Mas enfim, definir juntamente com o servidor, então em comum acordo, as atividades que este deverá exercer, observando o cumprimento da carga horária completa de seu respectivo cargo, as necessidades da escola, as restrições constantes do laudo médico oficial, o grau de escolaridade e a experiência do servidor.